Você já sentiu que uma dor tão profunda tomou conta do seu coração ao ponto de questionar a presença de Deus? Aqueles momentos em que parece que o céu silenciou, que suas orações se perdem no vazio e tudo ao seu redor está desmoronando? Talvez você tenha olhado para suas próprias feridas e pensado: por que, Senhor? Por que eu? Por que agora? Por que assim? Mas e se eu te dissesse que essas dores não são o fim da jornada, mas o começo de algo muito maior? E se essas cicatrizes que você carrega forem marcas do processo divino de moldar você para um propósito maior? Deus não desperdiça uma única lágrima. Toda dor, cada luta, cada momento de vazio está preparando você para algo que sua mente ainda não consegue compreender, mas que seu coração pode começar a sentir agora. Hoje vamos mergulhar em como Deus usa as dores espirituais para transformar seus escolhidos, não apenas para suportarem o peso da vida, mas para se levantarem como vasos que refletem a glória dele. E isso começa com um entendimento profundo. A dor nunca é sem propósito quando se está nas mãos de um Deus amoroso e soberano. Imagina confiar no processo de um oleiro. O barro não entende os movimentos das mãos que o moldam. Ele sente a pressão, a cinzelação, o calor do forno, mas é assim que ele se transforma de simples argila em algo belo, resistente, preparado para ser usado. Deus faz o mesmo com seus escolhidos. O que você carrega hoje como dor, amanhã será uma ferramenta que Ele usará para inspirar, curar e transformar vidas. Agora, fique aqui. Vamos desfazer juntos essa ideia de que a dor espiritual é algo inútil ou que Deus está distante nos momentos mais sombrios. Você está prestes a descobrir que esse processo tem um propósito, que existe algo maior acontecendo. Você não pode fechar os olhos para isso, porque quando entender o que Deus está fazendo, um novo nível de força e fé será ativado em você. Há um momento na vida espiritual que todos temem enfrentar: o silêncio de Deus. Essa ausência aparente, esse eco vazio quando clamamos e não ouvimos uma resposta, pode ser devastador. É como se os céus estivessem fechados e nossas orações se perdessem sem jamais alcançar o trono divino. É nesse espaço de desamparo que surgem os questionamentos mais profundos. Será que Deus me abandonou? Será que falhei em minha caminhada? Onde estão suas promessas? A verdade, porém, é que o silêncio de Deus não é sinônimo de sua ausência. Ele não nos abandona no vale. Ao contrário, é ali que Ele trabalha de forma mais intensa e misteriosa. Mas entender esse mistério requer uma mudança de perspectiva. Quando enfrentamos o que parece ser o silêncio, Deus está nos convidando a um nível mais profundo de relacionamento. É nesse vazio aparente que Ele destrói as muletas que temos carregado, aquelas que substituem a dependência genuína dEle. O silêncio nos força a nos voltarmos completamente a Ele, mesmo sem entender o que está acontecendo. Imagine um professor em sala de aula, ensinando seus alunos. Durante as explicações ele fala, orienta, corrige. Mas no momento do teste ele fica em silêncio. Não porque desistiu dos alunos, mas porque esse é o momento de aplicação dos ensinamentos dados anteriormente. Quando Deus parece falar menos, geralmente é porque Ele já colocou em nós tudo o que precisamos para atravessar aquele teste. Ele está ao lado, como o professor está presente durante a prova, observando como aplicamos o que foi aprendido. O silêncio de Deus também prepara nossos ouvidos para ouvirmos sua voz com maior clareza. Em nossa vida, frequentemente somos cercados por barulho. Os ruídos do mundo, as expectativas impostas pelos outros, as inseguranças internas que ressoam dentro de nós. Deus, no entanto, muitas vezes opta pelo silêncio para que possamos aprender a filtrar o essencial do supérfluo. É nesse deserto sonoro que nos tornamos mais atentos à sua direção. Deus não desperdiça o silêncio, Ele o usa para afiar nossa percepção espiritual. Porém,
Isso não faz com que esses momentos sejam fáceis. O silêncio de Deus pode parecer um peso insuportável, especialmente quando estamos entrando em um período de dor ou incerteza. Nossa mente quer respostas. O coração clama por alívio. E quando não os obtemos, podemos ser levados por duas opções: desistir ou confiar. Confiar, mesmo sem entender, é o que separa os escolhidos de aqueles que cedem à pressão. O silêncio de Deus também revela o que realmente existe em nossos corações. Quando tudo está bem, é fácil cantar louvores e afirmar nossa fé. Mas quando Deus parece distante, é como se uma luz fosse colocada em pontos de dúvida e fraqueza que estavam escondidos dentro de nós. Ele não faz isso para nos condenar, mas para curar. Esse silêncio nos revela onde ainda não confiamos completamente, onde ainda tentamos tomar o controle por conta própria, onde nossa fé ainda precisa ser fortalecida. Se olharmos para a história de grandes homens e mulheres de Deus, veremos que todos enfrentaram o silêncio divino em algum ponto de suas jornadas. Abraão esperou décadas para ver o cumprimento da promessa que lhe foi feita. Durante esse tempo, pareceu que Deus havia desaparecido, mas estava preparando Abraão, moldando sua fé, arrancando inseguranças e dúvidas que ele nem sabia que existiam. Foi no silêncio que Abraão aprendeu a confiar, e essa confiança foi firmada ao ponto de ele estar disposto a entregar seu próprio filho, sabendo que Deus era fiel. A experiência de Jó também nos ensina muito sobre esse silêncio. Após perder absolutamente tudo, ele clamou a Deus e enfrentou um período aparentemente interminável de vazio. Deus permaneceu em silêncio, mas não se afastou. Ele esperava o momento certo para falar, quando a fé de Jó fosse refinada pela dor, pela espera e pela humildade de não colocar a justiça divina à prova. Quando finalmente Deus falou, não era para oferecer explicações, mas para restaurar completamente a vida de Jó. No silêncio, Deus está nos moldando em profundidade. É nesse espaço de vazio que o orgulho cede lugar à humildade. É ali que percebemos que nossa força não é capaz de sustentar o peso da vida e aprendemos a depender inteiramente do poder do Espírito Santo. O silêncio é doloroso, mas é inevitável, porque através dele nos movemos de uma fé rasa para uma fé profunda. É como o ouro refinado pelo fogo, que precisa enfrentar temperaturas extremas para que as impurezas venham à tona e sejam removidas. Outro aspecto do silêncio de Deus, que poucos compreendem, está no fato de que Ele está tão envolvido no nosso crescimento que não responde imediatamente. Ele deseja que confiemos no seu caráter e não em suas respostas. Está nos treinando para caminharmos pela fé e não pela vista. Se Deus respondesse prontamente todos os dias, nunca aprenderíamos a confiar na força de sua presença, mesmo quando não podemos vê-lo atuando. Por fim, o silêncio de Deus é um convite à entrega total. Um chamado para soltarmos as rédeas do controle e entregarmos nossa ansiedade, insegurança e medo nas mãos dele. Não é fácil soltar o desejo de controle, mas quando entendemos que o silêncio dele está criando uma obra maior em nós, aprendemos a descansar, mesmo quando a resposta não vem. Portanto, não tema o silêncio de Deus. Ele não é ausência, muito menos indiferença. Ele é cuidado, paciência, delicadeza de um pai que sabe que, ao se calar, está nos ensinando o valor da confiança. Não há maior aprendizado na caminhada espiritual do que saber que, mesmo no silêncio, Deus nunca para de agir. Sua obra continua, muitas vezes nas áreas mais profundas e invisíveis da nossa alma. Essa é a beleza do propósito oculto no silêncio divino. O que você sente quando está passando por um momento de dor intensa? O sofrimento parece esmagador. O calor das dificuldades quase insuportável. Você começa a imaginar que não vai resistir, que está perto de ser consumido.
Mas o que muitos não percebem é que nesses momentos não estamos simplesmente sendo destruídos, mas refinados. Deus, em sua sabedoria infinita, usa a imagem do fogo como um processo essencial para purificar os seus escolhidos, transformando-os em instrumentos poderosos, capazes de cumprir os seus planos divinos. O ouro é um dos materiais mais preciosos da criação, mas o ouro puro não é algo que encontramos diretamente na natureza. Ele é misturado com inúmeras impurezas e precisa passar por um intenso processo de refinamento. Esse processo envolve fogo, calor extremo que queima tudo aquilo que não é essencial. Deus usa esse mesmo processo em nossas vidas. Quando somos lançados na fornalha do sofrimento, não é porque Ele quer nos destruir, mas porque deseja tirar de nós tudo o que não reflete a sua glória. A grande dificuldade para entender esse princípio está em encarar o propósito da dor. Muitos veem o sofrimento como um castigo, mas, na verdade, ele é muitas vezes a ferramenta de Deus para nos tornar melhores. É no fogo das adversidades que nosso orgulho é removido, nossa arrogância queima e tudo o que não está alinhado ao caráter de Cristo é transformado. Deus não está focado no nosso conforto, mas na nossa santidade, porque é essa santidade que nos aproxima dele e nos faz viver segundo o propósito para o qual fomos criados. As Escrituras oferecem um exemplo poderoso em Daniel, com os amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha de fogo por não se curvarem ao rei Nabucodonosor. Em vez de serem destruídos, foram preservados pelo próprio Deus no meio das chamas. A presença divina não apenas os protegeu, mas revelou algo poderoso. Foi no meio do fogo que o quarto homem apareceu, a manifestação da glória de Deus que confundiu o rei e trouxe testemunho da fé dos servos de Deus. Isso nos ensina que o fogo pode ser um lugar de encontro com Deus. Ele não nos abandona no calor das nossas provas, mas nos purifica e revela a sua presença de maneiras que nunca experimentaríamos fora dele. Mas o processo de refinamento é doloroso. Ele exige que enfrentemos a realidade de quem somos e as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Muitas vezes, é nos momentos de grande sofrimento que percebemos nossos próprios limites. Achamos que somos autossuficientes até que algo nos abale de tal forma que percebemos o quanto dependemos de Deus. Ele permite que certas aflições nos toquem, não para nos punir, mas para nos libertar das correntes invisíveis que carregamos em nossa vida diária. O orgulho, a dependência do controle, a busca por aprovação humana. O fogo, no entanto, não é interminável. Deus nunca permite que enfrentemos algo que não possamos suportar. Ele conhece a medida exata do que cada um de nós precisa para ser transformado. Como um refinador, Ele observa cuidadosamente enquanto estamos naquele calor intenso, garantindo que o processo não seja mais longo ou mais doloroso do que o necessário. Ele conhece nossos limites, nossas fraquezas, e ainda assim, Ele sabe exatamente como usar cada momento de dor para moldar em nós um caráter que reflete o seu Filho. Há outro aspecto essencial sobre o fogo espiritual que poucos reconhecem. Assim como o ouro mais precioso é destinado para fins nobres, aqueles que passam pelo fogo divino são preparados para carregar algo muito maior do que seus próprios planos. As dificuldades enfrentadas têm um propósito maior: preparar você para um chamado, um impacto, uma missão que só pode ser cumprida através da sua transformação. Sem o fogo, continuamos como minério bruto, sem valor e sem utilidade específica. Mas quando somos refinados pelas provações, nos tornamos instrumentos prontos para realizar algo grandioso no reino de Deus. Talvez você se pergunte, por que Deus usaria o fogo? Não haveria uma forma menos dolorida de nos transformar?
Mas a dor é muitas vezes o catalisador mais poderoso para a mudança. Quando tudo está tranquilo, temos a tendência de relaxar espiritualmente, de nos acomodar. É o desconforto que nos move. É o sofrimento que abre nossos olhos para o que realmente importa na vida. Deus sabe disso, e é por isso que Ele permite o calor das dificuldades, porque nos ama demais para nos deixar no estado em que estamos. É fundamental lembrar que o fogo não é o fim, mas parte do processo. Deus não te joga às chamas para te destruir, mas para te preparar para o que vem a seguir. Não há nada no reino de Deus mais poderoso do que um coração que foi purificado pelo sofrimento e permaneceu fiel. Essas pessoas carregam um brilho especial. Elas refletem não apenas a sua própria força, mas a força divina que as sustentou no momento mais difícil. Tornam-se testemunhas vivas do poder redentor de Deus. À medida que você enfrenta o fogo da sua vida, lembre-se de que Deus está trabalhando em você. Ele está separando o que é essencial do que é superficial. Está eliminando aquilo que te impede de viver plenamente e colocando em você uma nova força. Não é fácil, mas é transformador. E ao final deste processo, você será como o ouro refinado, uma luz em meio às trevas, um testemunho vivo da glória de Deus, uma ferramenta poderosa usada pelo céu para tocar vidas na terra. Todo guerreiro carrega marcas de batalha, e o mesmo acontece com aqueles que caminham ao lado de Deus. As cicatrizes espirituais que adquirimos são mais do que lembranças dolorosas. Elas são provas vivas de que enfrentamos o impossível. Passamos pelas tempestades e saímos mais fortes. No momento em que uma ferida é aberta, a dor pode parecer insuportável, mas quando ela cicatriza, a visão muda. Aquela marca que antes trazia sofrimento é ressignificada, transformada em uma fonte de aprendizado, amadurecimento e testemunho do agir de Deus em nossa vida. As cicatrizes espirituais não são sinais de derrota. Pelo contrário, são a evidência de que estivemos em batalha e sobrevivemos não pela nossa força, mas pela graça divina que nos sustentou. Deus permite que enfrentemos situações difíceis, às vezes que atinjam nosso coração tão profundamente que pareça impossível continuar. Mas é justamente nessas situações que Ele está nos fortalecendo, criando em nós algo que antes não existia: resistência, fé inabalável e um compromisso ainda maior com sua obra. Pense em Jacó, que lutou com um anjo até o amanhecer. Ele saiu da luta mancando, fisicamente marcado pelo confronto, mas também espiritualmente transformado. Aquela marca física foi uma lembrança diária de que ele havia encontrado Deus cara a cara e que sua vida nunca mais seria a mesma. Assim, também somos nós. As cicatrizes em nossa vida se tornam lembretes visíveis e invisíveis de que Deus esteve presente, de que Ele lutou ao nosso lado e, principalmente, de que Ele venceu por nós. Cada marca tem uma história e histórias têm poder. Quando olhamos para nossas cicatrizes, vemos mais do que as feridas que as causaram. Passamos a enxergar os momentos em que estávamos à beira do colapso, mas mesmo assim, Deus nos sustentou. É como aquele momento em que pensamos que nada faz sentido, mas Deus nos dá força para dar mais um passo. Essas marcas contam a narrativa de um Deus que nunca nos deixou, mesmo nos períodos mais sombrios. No entanto, o processo de cicatrização não é imediato nem fácil. Quando enfrentamos feridas espirituais profundas, a nossa tendência muitas vezes é resistir ao processo ou nos esconder. Sentimos vergonha de nossas dores, como se uma ferida aberta fosse um sinal de fraqueza ou falha. Mas Deus não vê dessa forma. Para Ele, cada ferida é um convite à cura, uma oportunidade de nos moldar e restaurar de forma que jamais imaginávamos. Ele não apaga as cicatrizes,
porque sabe que elas contam uma história de redenção, de superação e do impacto da sua graça em nossas vidas. Outro aspecto importante das cicatrizes espirituais é que elas nos tornam mais sensíveis às dores dos outros. Um coração marcado por lutas e dificuldades desenvolve um tipo específico de empatia, uma capacidade de se conectar com as pessoas de um lugar que só quem já passou por algo parecido pode entender. Deus usa nossas cicatrizes não apenas para nos fortalecer, mas também para nos capacitar a cuidar de outros feridos. Ele transforma as áreas mais dolorosas de nossas vidas em ferramentas de cura e amor. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos com uma característica central: suas cicatrizes. Elas não haviam sido apagadas pelo poder de sua ressurreição, mas mantidas como um testemunho vivo. Quando Tomé duvidou, foi através dessas marcas que ele acreditou. As cicatrizes de Jesus falam sobre sacrifício e redenção. Da mesma forma, nossas marcas espirituais falam sobre a fidelidade de Deus, sobre como Ele nos alcançou em nossos momentos mais difíceis e nos resgatou. Muitas vezes, ao olharmos para nossas cicatrizes, somos tentados a nos lembrar apenas da dor que sentimos no passado. Mas Deus nos convida a reinterpretar cada marca à luz de sua graça. Ele nos mostra que a dor já passou, mas a cicatriz permanece para nos fortalecer e nos lembrar de quem Ele é. A cicatriz não é mais uma fonte de vergonha, mas de glória, porque é uma evidência de que o poder de Deus é maior do que qualquer tempestade que enfrentamos. Essas marcas também nos mantêm humildes. Elas nos lembram que não vencemos pelas nossas forças e que precisamos dele diariamente para seguir em nossa jornada. Elas revelam que, mesmo sendo imperfeitos, Deus escolheu nos usar como vasos em suas mãos. Cada vez que você olhar para uma cicatriz espiritual, lembre-se, ela traz a assinatura de Deus, mostrando que você foi moldado por Ele, testado, provado e aprovado para os seus planos. Não fuja de suas marcas espirituais, nem as esconda. Deus quer usá-las como parte do testemunho que você carrega. Quando você compartilha as cicatrizes que recebeu ao longo de sua caminhada, não apenas honra a Deus por tê-lo sustentado, mas também inspira outras pessoas a perseverarem em suas próprias lutas. Suas marcas podem ser a chave para curar o coração ferido de alguém que ainda não experimentou a restauração divina. Lembre-se de que a dor que te gerou uma marca hoje se tornou parte da sua identidade em Cristo. Ela não define quem você é, mas sim de onde você veio e para onde Deus está te levando. Cada cicatriz conta uma história de vitória, força e da presença constante do Deus que molda seus escolhidos não com indiferença, mas com um amor tão profundo que é capaz de transformar toda dor em propósito. Imagine o trabalho de um oleiro. Ele observa atentamente o pedaço de argila em suas mãos, enxergando não um simples pedaço bruto de barro, mas o potencial escondido nele. Ele não se apressa, não pula etapas, mas trabalha pacientemente. É assim que Deus nos vê, não como estamos, em nossa forma bruta, mas como podemos ser quando submetidos às suas habilidosas mãos. Entretanto, o processo de moldagem e, às vezes, de quebra, não é confortável nem fácil. É um processo complexo, mas absolutamente necessário. A argila deve primeiro ser amassada, pressionada e girada sobre a roda. Cada movimento que o oleiro faz parece agressivo, mas tem um propósito específico. A pressão remove as bolhas de ar invisíveis e alinha a textura interna para que o vaso se fortaleça e não quebre durante o uso. Deus nos molda da mesma maneira ao longo das nossas jornadas espirituais. As provações que enfrentamos, os desafios inesperados, as dores que parecem esmagadoras, são, na verdade, as pressões habilidosas de suas mãos.
eliminando aquilo que nos tornaria frágeis para o propósito que ele tem preparado. Há momentos, contudo, em que o oleiro percebe que, mesmo após ser trabalhada, a argila ainda não está na forma exata que será útil. Por isso, ele a quebra e começa novamente. Este é um dos aspectos mais difíceis para nós compreendermos em nossa relação com Deus. A quebra. Ninguém gosta de ser quebrado. Quando estamos no meio desse processo, parece que tudo que conhecemos foi derrubado, que o chão embaixo de nossos pés desapareceu. Surgem perguntas inevitáveis. Por que Deus permite que isso aconteça? Não seria mais fácil nos poupar dessa dor? A quebra não significa rejeição, significa amor cuidadoso. O oleiro sabe que se a argila não for refeita agora, ela estará destinada a falhar no seu propósito final. Deus, em sua infinita sabedoria, às vezes permite que nossos planos se desmoronem, que nossas seguranças sejam abaladas, porque Ele deseja nos fazer mais fortes e mais preparados para o que está por vir. Somos quebrados não para sermos descartados, mas reconstruídos. O que muitas vezes vemos como um fracasso pode, na verdade, ser o recomeço divino daquilo que realmente importa. A quebra, no entanto, exige submissão. A argila não resiste às mãos do oleiro. Ela não luta, não endurece, ela se entrega completamente ao processo. Esse é o nosso maior desafio, aprender a confiar em Deus quando tudo parece estar dando errado. Confiar que mesmo em nossa dor, Ele ainda está no controle, que ainda somos preciosos aos seus olhos e que Ele nos refará com mais beleza, força e utilidade do que jamais imaginamos. Outro elemento crucial do trabalho de moldagem é o fogo, o forno em que cada vaso é levado quando sua forma já está definida. Após toda a pressão e refação, o vaso ainda não está pronto até enfrentar temperaturas extremas. O calor endurece e sela a forma do vaso, tornando-o apto a suportar o uso e a resistir às adversidades que enfrentará em sua função. Deus usa o fogo das provações exatamente com esse propósito. Quando passamos por momentos de calor intenso na vida, de desafios que parecem nos consumir, Ele não nos deixou. Ele está completando a obra. O fogo, embora ardente, está nos transformando em algo mais forte, mais resistente, mais próximo do que Ele idealizou. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Coríntios que somos vasos de barro, destinados a carregar algo muito maior do que nós mesmos, a glória de Deus. Mas esse barro só pode conter tamanha preciosidade se for moldado com precisão. Um vaso rachado ou mal preparado não consegue reter as bênçãos que Deus deseja derramar através dele. Somos quebrados e refeitos para que possamos não apenas suportar, mas também transbordar daquilo que Deus coloca em nosso interior. Há ainda um detalhe emocionante no trabalho de um oleiro. Ele sempre mantém os olhos no vaso enquanto o molda. Ele nunca tira suas mãos da argila, nem sequer por um momento. Isso nos lembra que, mesmo nos tempos de maior dor e incerteza, Deus nunca nos deixa. Ele está intimamente envolvido no processo, trabalhando intencionalmente em cada detalhe do que nos tornaremos. Quando pensamos que estamos sozinhos sob a pressão ou a quebra, nos esquecemos dessa verdade fundamental. Deus não é apressado, nem distraído. Ele está criando algo único, algo que vale o seu esforço, algo que carrega o propósito eterno do reino. Todas as vezes em que você se sentiu sem forma, derrotado, incapaz, Deus estava sustentando cada pedaço da sua vida em suas mãos para moldá-lo novamente. Se você está no meio desse processo agora, não desista. Confie nas mãos do oleiro, mesmo quando você não consegue entender o porquê da dor. Submeta-se ao processo, pois quanto mais disposto você estiver a ser transformado, mais extraordinário será o vaso que ele fará de você. A argila em si pode não parecer especial, mas quando passa pelas mãos certas, torna-se uma obra-prima.
Você está nas mãos certas. Você é a obra-prima que Deus está construindo, não para exibir sua fragilidade, mas para usar sua história como canal da glória dele. Ao final desse processo, você será um vaso preparado, não apenas para carregar a glória de Deus, mas para derramar essa glória sobre a vida de outros. O molde e a quebra podem parecer dolorosos agora, mas ao confiar completamente no oleiro, você verá que a sua vida foi moldada para um propósito que vai muito além do que você imaginava ser possível. As provações têm o poder de expor nossa verdadeira essência, não apenas aos olhos de Deus, que já conhece cada detalhe do nosso ser, mas a nós mesmos. Muitas vezes, vamos pela vida distraídos com rotinas superficiais, distrações momentâneas e objetivos que, no fundo, não refletem o verdadeiro propósito que Deus planejou para nós. É justamente nesse contexto que as provações surgem como um mapa espiritual, nos forçando a olhar além das aparências e a reconhecer o que realmente importa. Elas carregam um propósito profundo: revelar o nosso verdadeiro chamado e alinhar a nossa vida ao plano superior de Deus. Quando passamos por momentos de sofrimento, inevitavelmente nossas prioridades são reorganizadas. Aquilo que antes parecia indispensável perde o peso. As coisas que valorizávamos, mas que não tinham relevância eterna, começam a desvanecer diante da intensidade da dor. É neste cenário de incerteza e instabilidade que Deus trabalha. Ele usa as provações para nos tirar de zonas de conforto que, sem perceber, nos aprisionavam, direcionando-nos de forma intencional para o centro de sua vontade. José, no Egito, é um exemplo perfeito. Vendido pelos seus próprios irmãos, caluniado e injustamente preso, sua jornada era repleta de sofrimento. Ele poderia facilmente ter se perdido no desespero e acusado Deus de abandono. Contudo, ele se manteve fiel e a cada provação, sua resistência foi moldada, sua natureza transformada. E o propósito que Deus tinha para ele começou a se revelar. José não podia entender, enquanto estava no fundo do poço ou nas paredes da prisão, que tudo estava alinhado a um plano maior. Deus permitiu o sofrimento porque tinha um chamado especial para José: salvar não apenas sua família, mas uma nação inteira da fome. As provações dele estavam conduzindo-o diretamente a um trono no Egito, algo que jamais seria possível sem o sofrimento. Assim acontece conosco. A dor, muitas vezes, é o sinal de que Deus está moldando algo em nossa vida que, no momento, não conseguimos enxergar. As dificuldades podem ser vistas como um martelo que quebra superfícies endurecidas, revelando os dons e talentos ocultos que estavam adormecidos. O verdadeiro chamado de Deus para a nossa vida, muitas vezes, não é descoberto em tempos de celebração e tranquilidade, mas emergindo das circunstâncias mais desafiadoras. As provações também servem para alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Somos criaturas movidas pela autopreservação e pela busca de conforto. Mas o verdadeiro chamado requer sacrifício. Ele demanda que nos rendamos às mãos do Criador. É exatamente durante os momentos difíceis que Deus nos ensina a abrir mão dos nossos planos. O propósito de Deus não é nos punir com a dor, mas nos ensinar a confiar totalmente nele, a depender dele em todas as áreas da nossa vida. Quanto mais nos esvaziamos, mais espaço há para que o seu chamado se manifeste plenamente em nós. Outro ponto significativo sobre as provações é que elas expõem a força da nossa fé. Quem é você quando tudo em sua volta desaba? Quando as suas certezas desaparecem, qual é a base do seu caráter? As provas nos mostram onde colocamos de fato a nossa confiança. Se é no dinheiro, nos relacionamentos ou na nossa própria capacidade, essas fundações frágeis são inevitavelmente abaladas pelas tempestades da vida.
Contudo, se nos voltarmos para Deus e permitirmos que Ele seja a âncora da nossa alma, as provações se tornam ferramentas que nos aproximam ainda mais do seu propósito. Além disso, precisamos reconhecer que o verdadeiro chamado de Deus nem sempre é o que esperamos ou o que imaginamos para nós mesmos. Nossas ideias de sucesso, reconhecimento e conquistas pessoais, muitas vezes, não se alinham com os planos superiores que Deus tem para a nossa vida. As provações têm a finalidade de nos refinar, tirando o que é superficial e nos ensinando a importar-nos apenas com o que é eterno. Nem sempre conseguimos enxergar isso no momento, mas ao fim de cada prova, percebemos que começamos a ver a vida com os olhos de Deus, não mais com os nossos. As provações também nos empurram para a entrega plena. Quando tudo está bem, é fácil nos agarrarmos ao controle, apegarmos-nos às nossas escolhas e caminhos. Mas quando enfrentamos dificuldades, percebemos que há muito pouco sob o nosso controle. Isso nos leva a uma entrega mais profunda ao plano de Deus, que é onde o verdadeiro chamado começa a surgir. Quando dissemos, Deus, eis-me aqui, faça como quiser, use-me como quiser, então Ele começa a moldar um propósito eterno que impactará não apenas a nossa vida, mas as vidas daqueles ao nosso redor. Outro ponto transformador desse processo é que as provações nos tornam mais próximos de quem Deus nos criou para ser. Note que Deus não nos chama para sermos aquilo que o mundo valoriza, mas aquilo que reflete a glória dele. Muitas vezes, as pressões da vida nos afastam de nossa verdadeira identidade, moldando-nos conforme as exigências de uma sociedade quebrada. As provações, porém, destroem essas falsas identidades e nos reconduzem ao centro do que fomos criados para ser. Servos devotos ao propósito divino, luzes que refletem o caráter de Cristo. Por isso, quando seus dias forem difíceis e as circunstâncias parecerem insuportáveis, lembre-se do que Deus está fazendo em sua vida. Ele está alinhando você ao seu chamado. Ele está retirando dolorosamente aquilo que não serve mais no plano eterno dele. As provações não apenas expõem o que está faltando, mas também refinam as áreas onde você já foi fortalecido. No final de todo o fogo, tudo o que resta é o que é essencial, autêntico, preparado para a próxima fase. E é exatamente isso que Deus faz através das provações. Cada desafio é um passo mais próximo do chamado para o qual você foi criado. Confie, portanto, no processo. Você não está perdido ou esquecido. Deus está revelando um plano escondido, um propósito maior que você não conseguirá compreender agora, mas que será claro no momento em que os céus se abrirão e você verá o que Ele preparou para a sua vida. Grandes plantações não nascem em terrenos intocados ou descuidados. Para cultivar algo grandioso, é necessário primeiro ferir o solo. Ele é arado, rasgado em suas profundezas, virado de cabeça para baixo, para que a terra se torne receptiva à semente. Esse processo aparentemente destrutivo é essencial para que no tempo certo o campo produza frutos abundantes. Assim também é a nossa vida espiritual. O sofrimento, muitas vezes, não é o fim, mas o princípio do preparo para algo novo que Deus deseja plantar em nós. Quando estamos atravessando o vale da dor, a sensação inicial é a de perda. Cada dificuldade parece retirar algo de nós: paz, controle, segurança. É fácil acreditar que aquilo que estamos enfrentando está apenas nos desgastando, que nada disso tem um motivo ou resultado. Mas o que talvez você não perceba no calor do momento é que, através desse sofrimento, Deus está plantando algo mais profundo, transformação espiritual. Ele está preparando o solo da sua alma para uma colheita que você ainda não consegue enxergar. Deus é um agricultor paciente. Ele sabe exatamente como cultivar em nós os frutos do Espírito,
amor, paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio. Mas esses frutos não brotam de um coração endurecido, nem de uma vida que não foi revirada pelo processo divino. Ele permite que os ventos das dificuldades soprem em nossa direção para que nos tornemos férteis, prontos para crescer no que mais importa. Aqui está o primeiro segredo do sofrimento. Ele não destrói, ele prepara. No entanto, o processo pode ser confuso. Quando falamos de sofrimento, a primeira pergunta que vem à mente é: por quê? E muitas vezes não encontramos uma resposta imediata. Essa ausência de explicações nos leva a outra pergunta: Deus está realmente comigo nisso? E aqui está o segredo que muitos não conseguem enxergar enquanto atravessam o fogo. Deus não apenas está com você, como Ele está usando o que parece ser uma perda para produzir um bem maior. Jesus disse que a semente precisa morrer antes que possa dar frutos. Da mesma forma, partes de nossas vidas precisam ser quebradas para que algo novo cresça. É nesse cenário de dor e sofrimento que Deus começa a revelar lições espirituais que não poderiam ser aprendidas de outra forma. É no buraco mais profundo da nossa alma, no momento em que nos vemos desamparados, que as raízes da fé começam a se aprofundar. No solo da dificuldade, aprendemos a confiar, mesmo sem ver. A dor nos ensina algo que a prosperidade nunca ensina: depender verdadeiramente de Deus. Vemos isso claramente nas histórias dos maiores personagens da fé. Paulo escreveu suas cartas mais poderosas enquanto estava na prisão. Ele sabia, mais do que ninguém, como é difícil ver o propósito nas provações. Ainda assim, ele declara que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Esse é o ciclo divino. O sofrimento não apenas molda nosso caráter, mas nos transforma em pessoas que vivem com uma esperança inabalável em Deus. Outro ponto que transforma nossa visão sobre o sofrimento é perceber que ele nos aproxima da humanidade de Jesus. Muitas vezes, pensamos em Cristo apenas como o Salvador glorificado, mas facilmente esquecemos do Jesus que sofreu em carne, do homem que chorou, que se angustiou no Getsemane, que sentiu medo e solidão, mesmo confiando plenamente no Pai. Quando sofremos, experimentamos uma forma de comunhão com Cristo que é única. Passamos a compreender as suas dores de uma forma mais íntima, e isso fortalece nossos laços com Ele. Para quem verdadeiramente deseja se parecer com Cristo, o sofrimento é um caminho inevitável para essa transformação. Mas o sofrimento não apenas nos transforma internamente, ele também gera frutos que impactam o mundo ao nosso redor. Quando você enfrenta a dor e permite que Deus aperfeiçoe você, sua vida se torna um testemunho poderoso para aqueles que ainda estão em meio às suas próprias batalhas. O fruto que Deus produz em você não é apenas para seu benefício, mas para alimentar os que estão famintos por direção, acalento e esperança. Sua história de superação se torna uma semente que Deus plantará no coração de outros, inspirando transformação em circunstâncias aparentemente impossíveis. Talvez esse seja um dos maiores poderes do sofrimento. Ele cria uma compaixão em nós que não pode ser ensinada por meios convencionais. Antes de sermos quebrados, muitas vezes vivemos de forma egoísta, centrados em nossas próprias necessidades. Porém, quando passamos pelo fogo e sobrevivemos, nossa visão muda. Passamos a perceber a dor de outros com mais intensidade. O sofrimento nos torna pastores uns dos outros, capazes de alcançar vidas que antes não tínhamos a habilidade ou vontade de tocar. Lembre-se de que o sofrimento nunca é desperdício no reino de Deus. Ele sempre tem um propósito maior. Assim como o agricultor não rasga o solo sem objetivo, também Deus não permite que o sofrimento toque nossos corações sem que algo precioso seja gerado a partir disso.
O segredo para colher os frutos do sofrimento é permanecer fiel, mesmo quando a colheita não parece evidente no presente. É confiar que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, no tempo certo, de maneira perfeita. A transformação espiritual que nasce em meio à dor é uma das experiências mais profundas e poderosas que um cristão pode vivenciar. É a prova viva de que Deus está agindo, não apenas em nossos momentos de sucesso, mas também em nossos momentos mais sombrios. Ele prepara o terreno da nossa alma para algo que vai muito além do que somos capazes de imaginar. Portanto, enquanto você atravessa essa caminhada difícil, mantenha essa verdade em mente. Suas lágrimas estão regando um campo que um dia produzirá frutos eternos. Existem momentos na vida em que tudo desmorona ao nosso redor, deixando nada além de cinzas. O que antes parecia forte, sólido e cheio de vida agora é reduzido a fragmentos, pedaços sem forma que parecem não ter mais utilidade. Quando enfrentamos essas situações, é comum perguntar: o que Deus pode fazer com o que sobrou? Onde há esperança em meio a tanta devastação? Mas o que muitos ainda não entendem é que Deus é especialista em trazer beleza das cinzas. Ele não apenas restaura o destruído, mas usa até mesmo os pedaços mais quebrados de nossa história como ferramentas para curar outros. A Bíblia nos lembra que Deus dá àqueles que choram uma coroa de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto. Não é somente uma promessa de restauração, mas uma transformação completa. Porém, essa transformação acontece de uma maneira que nem sempre compreendemos no início. Muitas vezes, ele pega aquilo que achávamos ser nossas maiores derrotas ou tragédias e as transforma em testemunhos poderosos de sua graça e amor. Quando Deus nos cura de dentro para fora, um dos resultados mais significativos é que nossa própria cura se torna um instrumento para impactar a vida de outras pessoas. Pense por um momento no poder dessa dinâmica. A dor que você experimentou, as perdas que enfrentou, as batalhas em que você mal conseguiu se manter de pé, tudo isso tem potencial de se tornar uma plataforma para alcançar quem está atravessando os mesmos desafios. Em vez de simplesmente se apegar ao sofrimento do passado, Deus nos chama para transformar nossa história de dor em uma fonte de esperança para aqueles que ainda estão lutando. O apóstolo Paulo escreveu que o Deus de toda consolação nos conforta em nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estão em qualquer tipo de sofrimento. Observe o propósito divino nisso. Nenhuma de suas cicatrizes é desperdiçada. Cada luta enfrentada tem o poder de conectar você a outros que estão vivendo o mesmo. Quando você compartilha suas feridas, suas dores e a fidelidade de Deus no processo, algo extraordinário acontece. Você se torna um canal de cura. Veja como isso funciona de maneira prática. Quando você enfrenta um período de escuridão profunda e experimenta o cuidado de Deus, isso te transforma em alguém que compreende a realidade do sofrimento de uma forma única. Você pode olhar para o outro, não com julgamento, mas com compaixão. Não apenas com palavras de encorajamento, mas com uma genuína empatia. Sua dor se torna a linguagem de conexão. Enquanto o mundo tenta esconder suas falhas e perdas, Deus nos chama a expô-las para que outros vejam a história da sua glória trabalhando em nós. Um exemplo poderoso disso é Pedro, um discípulo fervoroso que caiu em uma das maiores desilusões pessoais relatadas nas Escrituras. Ele negou Jesus 3 vezes. Imagine a vergonha, o arrependimento, o peso insuportável de falhar com o próprio Messias. Mas Jesus não descartou Pedro. Ele o restaurou e o usou para liderar a igreja primitiva, transformando sua maior falha em uma base de testemunho. Pedro sabia exatamente o que significava ser perdoado e restaurado, e essa compreensão o tornou um líder capaz de alcançar corações quebrados
com uma autoridade profunda. A redenção nas cinzas está em entender que aquilo que Deus restaura em nós não foi restaurado apenas para nós. Ele nos cura para sermos instrumentos de cura no reino. Deus não usa apenas nossas forças e virtudes. Ele usa nossas fraquezas, nossas histórias de fracasso, para demonstrar que a sua graça é suficiente, que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos que nossa dor não é apenas sobre nós, mas sobre o próximo, algo muda. Deus começa a nos direcionar para propósitos que antes não podíamos imaginar. Ao longo de nossas vidas, é comum desejar evitar as feridas. Ninguém gosta de passar pelas profundas dores da perda, da rejeição ou do fracasso. Mas Deus vê além dessas emoções e nos mostra que a verdadeira cura acontece quando estamos dispostos a permitir que Ele use até mesmo as partes mais dolorosas do nosso passado para fazer o bem. Nossas cicatrizes, que considerávamos feias ou formas de vergonha, tornam-se símbolos de esperança e resiliência para aqueles que estão olhando para nós em busca de respostas. Essa perspectiva também muda nossa visão sobre o sofrimento. Quando você entende que sua luta tem um propósito muito maior do que simplesmente sobreviver, ganha forças para seguir em frente. Você começa a encarar sua dor como uma semeadura, algo que um dia outros irão colher em forma de consolo e transformação. O sofrimento deixa de ser um fim em si e passa a ser uma ponte que conecta sua vida à de milhares de outras pessoas que precisam saber que há esperança. Observe como a ação de Deus, além de transformar nosso sofrimento individualmente, é sempre voltada para o coletivo. Ele está construindo a sua igreja, o seu corpo, e cada parte desse corpo carrega uma história de redenção. Não somos chamados para guardar para nós o que Ele fez. Somos chamados para sair e proclamar, com nossa própria vida, que Deus é aquele que salva, restaura e transforma. Portanto, não menospreze suas cinzas. Elas não são apenas um sinal do que se perdeu, mas do que Deus está recriando. Quando você oferece isso de volta a Ele, Ele as transforma em algo que ultrapassa o entendimento humano. Parte da beleza do trabalho de Deus está em redimir completamente aquilo que achávamos ser irreparável e usá-lo para o benefício de outros. Nada está fora de seu alcance, nem suas mágoas, nem seus erros, nem seus traumas. Tudo pode e será usado para criar um impacto eterno. Se hoje você está olhando para as cinzas do que sobrou, lembre-se disso. Deus faz milagres no chão da devastação. Ele toma aquilo que parece estar acabado e faz nascer algo novo. Não apenas para restaurar sua vida, mas para que você seja um reflexo do seu poder para curar o mundo. Permita que Ele use sua dor para trazer vida a outros. Permita que Ele molde as suas cinzas em histórias que carregam sua graça para os corações que ainda não o conhecem. A dor tem o poder de transformar tudo. Não existe pessoa que atravesse o sofrimento e permaneça a mesma. Diante daquilo que nos fere, que quebra nossas estruturas e desafia nossa fé, somos constantemente colocados entre dois caminhos: permitir que a dor nos destrua ou permitir que ela nos molde de acordo com os planos de Deus. Esse processo, embora difícil de compreender enquanto estamos atravessando, é essencial para que descubramos o propósito final de Deus em nossas vidas. Não há dor desperdiçada quando estamos nas mãos do Criador. Deus nunca escondeu de seus escolhidos que o caminho para viver os planos dele passa, inevitavelmente, pelo vale da dor. Mas Ele também nunca nos deixou sem a promessa de redenção. Desde o início, a narrativa das Escrituras nos mostra que os momentos mais sombrios da história humana foram transformados em manifestações poderosas da glória dele. A cruz, uma das ferramentas mais brutais e humilhantes já concebida pela humanidade, se tornou o palco para o maior ato de amor e ressurreição jamais visto.
Assim como a história da cruz, Deus faz o mesmo em nós. Ele transforma o instrumento de dor no testemunho de propósito. A dor que você enfrenta hoje pode parecer insuportável, e na maioria das vezes ela não faz sentido no momento. Porque enfrentamos perdas, porque nossas expectativas são frustradas, porque Deus permite que caminhemos por terrenos tão difíceis e áridos. Não há respostas simples para essas questões, porque as razões de Deus nunca cabem em explicações imediatas. No entanto, o tempo e o agir de Deus nos revelam algo maior. O sofrimento é um processo, parte de sua obra contínua de nos moldar para algo eterno e infinitamente maior do que nossas limitações humanas conseguem enxergar. O sofrimento tem um papel fundamental na formação do caráter. Grandes propósitos exigem profundidade, e a profundidade só vem da experiência, da luta e do enfrentamento da dor. Deus usa o sofrimento como um espelho para que nos enxerguemos de maneira mais clara, para que vejamos quem realmente somos sem as máscaras e defesas que construímos. Nos momentos de dor, perdemos as forças para fingir ser algo que não somos. Deus aproveita esse espaço de vulnerabilidade para nos reconstruir desde o alicerce, para nos moldar segundo a imagem de Cristo. Um caráter moldado pelo sofrimento é um caráter preparado para carregar a glória de Deus. José recebeu de Deus um sonho grandioso, mas antes de chegar ao seu propósito final, ele foi rejeitado, vendido, caluniado, preso e quase esquecido. Cada etapa de sua dor parecia afastá-lo da promessa que havia recebido. Mas olhar para o final da história revela algo extraordinário. Todos aqueles momentos de sofrimento estavam alinhados para formar o homem que ele precisava ser para cumprir a vontade de Deus. Sem o sofrimento, José nunca teria a maturidade necessária para estar diante do faraó e salvar uma nação inteira. Deus o moldou no silêncio e na dor, preparando-o para algo muito maior. A mesma verdade se aplica a você. Sua dor não é o fim, mas o início de uma obra maior. Deus não se contenta em nos deixar onde estamos porque Ele enxerga o nosso destino. Ele sabe que, para que esse destino seja cumprido, há etapas necessárias que precisamos atravessar, por mais que sejam sombrias ou tempestuosas. O sofrimento, no plano divino, não é um ponto final, mas uma vírgula no caminho para um propósito eterno. Parte desse propósito está em nos ensinar a sermos mais parecidos com Cristo. Quando enfrentamos uma dor profunda, passamos a entender melhor o coração de Jesus, que sofreu em nosso lugar. É no sofrimento que aprendemos a olhar para o outro com compaixão genuína, a sermos mais humildes e a perceber que por nós mesmos somos fracos demais para suportar as tempestades da vida. No entanto, Deus usa essa fraqueza como um canal para que sua força e glória se manifestem. Quanto mais reconhecemos nossa dependência dele, mais poderosamente ele opera em nós. Outra dimensão do propósito da dor está no impacto que ela tem sobre outras vidas. Muitas vezes, enquanto estamos chorando, não conseguimos ver como nosso sofrimento pode ser usado futuramente. Mas Deus não quer apenas que você passe pelo sofrimento. Ele quer que você seja transformado por Ele. E ao ser transformado, você se torna uma testemunha viva de que há poder em confiar, mesmo durante as provações mais difíceis. Sua vida se torna um testemunho que inspira e fortalece outros que estão enfrentando suas próprias batalhas. Deus faz de você uma luz no meio das trevas, alguém que pode afirmar: eu também passei por isso. Mas Deus é poderoso para restaurar, curar e dar um propósito quando tudo parecia estar perdido. Além do impacto coletivo, a dor também aprofunda nossa conexão com Deus. Quando tudo vai bem, é fácil deixarmos nossa fé de lado ou tratá-la superficialmente.
Mas ao enfrentar dificuldades, aprendemos o que significa depender dele de verdade. O sofrimento nos leva a buscar a presença de Deus de forma mais sincera e intensa, abrindo espaço para um relacionamento que é baseado não em benefícios temporais, mas no compromisso genuíno com quem Ele é. No fim de tudo, a dor nos conduz ao propósito mais grandioso de todos: revelar a glória de Deus em nossas vidas. Ele é glorificado não pelo sofrimento em si, mas pelo que faz a partir dele. Ele pega um coração despedaçado e o restaura. Ele pega uma vida destruída e a refaz. Ele transforma aquilo que parecia não ter mais valor em um exemplo vivo de sua graça e poder. Deus é glorificado quando os outros veem que nada, nem mesmo nossa maior dor, pode nos afastar de seu amor e de seu plano eterno. Quando você olha para a sua vida, talvez ainda não perceba o quadro completo. Tudo pode parecer uma bagunça, um caos sem sentido. Mas entenda, você está nas mãos do Criador. Cada lágrima foi vista, cada dor foi registrada, e nenhuma parte disso será desperdiçada. Da dor vem o propósito, do sofrimento nasce a restauração, das cinzas brota a beleza, e do quebrantamento surge a glória reservada aos que permanecem firmes no Senhor. Permita-se ser moldado pelos planos de Deus. Mesmo que hoje você não entenda o porquê, confie no fato de que Ele está usando cada detalhe da sua história para algo maior. A dor que agora te cerca dará lugar a um plano que revelará sua glória e fará com que o mundo veja que nosso Deus é soberano. Seu propósito é eterno. Sua vida tem valor. E sua história será a prova viva de que Deus sempre tem algo maior.